Do primeiro ao último minuto, de imposição total, de mais de 70% de posse de bola, 20 finalizações, mais da metade no alvo e com golaços, pelo menos, a gente quando fizer a lista... Golaços com troca de passes, participação, às vezes, de 4 ou 5 jogadores. E quando a gente, quando fizer... Não teve um gol feio, Abel. Quando a gente fizer o top 10 dos gols mais bonitos do campeonato, provavelmente 4 gols do Flamengo na goleada de ontem estarão... O juiz apita com o Flamengo em cima. Você me lembrou, eu não vou ter os números exatos, os amigos que acompanham ainda mais a NBA do que eu, aqui nos canais ESPN e Disney+, uma campanha avassaladora do Golden State Warriors, que bateu o recorde de vitórias lá na temporada regular, do Chicago Bulls, de Michael Jordan, tarara, mas chegou no final e não foi campeão. Acontece. Então espera levantar a taça para fazer comparação com o futebol com está cheio de favoritos. Espera levantar a taça para comparar com 2019. É verdade, mas tô certo ou estou errado, Brilho? Claro. As taças, né? Brasileiras. São 2. Claro. Mas por volume de jogo tá perto disso. Mas acho que esse é o ponto que a gente tem de focar. O que a gente tem nesse momento é um time que é muito regular, porque desde que o Felipe Luiz assumiu o Flamengo, repertório nunca faltou. Desde o ano passado. O Flamengo tem repertório. O que se criticava muitas vezes era a falta de contundência. E ontem essa contundência sobrou. O Flamengo foi muito efetivo, fez uma goleada que poderia ter... 8 em 20, é isso? Poderia 20 chutes a gol e 8 gols. E poderia ter feito até mais. Então, o Flamengo ontem, se tinha algum reparo, esse reparo acabou porque o Flamengo conseguiu transformar essas situações de gol e convertê-las. Agora... o Flamengo, desde que o Felipe Luiz assumiu, é um time que já conquistou taça, Campeonato Carioca, Copa do Brasil no ano passado. No Mundial de Clubes, na minha visão, foi o time que melhor jogou futebol, que mais se impôs, com todo o respeito ao que o Fluminense fez, que chegou mais longe, mas o Flamengo, bola por bola... Dos brasileiros, óbvio. Para mim, entregou mais. No Campeonato Brasileiro, é o único time que marcou mais de 40 gols. Óbvio. Para mim, entregou mais. No Campeonato Brasileiro, é o único time que marcou mais de 40 gols, o único que sofreu menos de 10. Então, hoje, em nível de jogo, a gente pode dizer sim que o Flamengo voltou a estar em outro patamar. O Flamengo hoje é o ideal a ser alcançado e perseguido. Em 8 patamar. Em 8 patamar, né, para brincar com a goleada de ontem. Mas o Flamengo voltou a esse estágio de um nível de excelência de jogo pretendido, e essa excelência acontece, o Flamengo tem uma identidade bem definida, e o principal, fartura de talento no elenco. Quando a gente olha para o Flamengo, eu não vejo nenhum outro clube, nem mesmo o Palmeiras, que investiu tanto, com essa concentração de craques, essa concentração de jogadores decisivos, e isso faz com que o Flamengo esteja um degrau acima. É claro que pode acontecer como aconteceu contra o Galo. Um adversário do outro lado que compete, que aumenta o seu nível, que joga na rotação máxima, que consegue eliminar de uma competição de mata-mata. Mas hoje eu vejo o Flamengo num nível de jogo que nenhum outro clube alcançou, que é essa estabilidade de jogar bem a maioria dos jogos e ser superior em praticamente todos. Há mais de 40 anos, tá, no Campeonato Brasileiro em geral, é a maior goleada da história dos pontos corridos. E vamos acabar com o papo furado de que o Vitória é muito fraco. Embora o Vitória esteja na zona do rebaixamento, todo mundo suou contra o Vitória, tá bom? Então, assim, vamos deixar bem claro. Palmeiras empatou, Cruzeiro, Botafogo, o Corinthians, o Vasco perdeu. Não teve, assim, facilidade contra o Vitória, tá? E foi 8-1, chegando perto da disputa da maior goleada da história do Campeonato Brasileiro, que é Corinthians 10, Tiradentes 1. Se o Flamengo faz mais 2, como o Rossi, também recebeu o meme do Rossi, né? Rossi estava lá sentado lendo jornal, vendo coisa no celular. Tá tendo que dar explicação em casa. Fala que vai para jogo, volta limpo, volta cheiroso. O que está acontecendo? Então, tá tendo um problema em casa. Como o Rossi não ia tomar gol mesmo, se o Flamengo faz mais 2, 10-0 superaria a goleada do Corinthians contra o Tiradentes em 1983, que é a maior da história do Campeonato Brasileiro no geral. Essa é a maior dos pontos corridos. E não vamos esquecer que o Palmeiras fez o trabalho dele bem feito. Também. Em casa 3-0 em casa é um ótimo resultado.
E o Cruzeiro também tinha vencido nessa rodada. Ou seja, Cruzeiro e Palmeiras falam, nós vamos chegar aí. Aí o Flamengo fala assim, acho que não. De repente não, hein? Tem que ver se eu vou querer. Eu acho que não. Flamengo com um jogo a menos ainda, tá? Joana, chama, Joana, tudo bem? Seja bem-vinda. Muito bom dia, Mari, Lofredo, todo mundo que acompanha o Sport TV News. Lofredo aí já contou 1 milhão de piadas, né? Infelizmente, por torcedor do Vitória, que a gente tem recebido depois desse resultado elástico aí, essa vitória por 8-0. Eu quero dar um dado, já que você estava destacando que o Vitória, sim, está na luta ali para fugir do rebaixamento. É um dos piores times do Campeonato Brasileiro, mas mostrou dificuldades aí, né? Impôs dificuldades em vários jogos. Mesmo estando na zona de rebaixamento, o Vitória até então não tinha perdido por mais de 2 gols de diferença nenhum jogo. Esse é o primeiro, né? Então, realmente, uma vitória do Flamengo, assim, para tirar a estrutura mesmo do Vitória. Sei que a gente vai falar mais esse jogo à frente, mas a gente tem que dar um contexto do Vitória que estava com mais dificuldades para esse jogo, se expôs mais, e aí foi uma tragédia realmente a escalação escolhida pelo Fábio Carille, que não é mais técnico do Vitória. Mas eu pensando assim, vindo para cá, das grandes rivalidades, né? Porque é o que você falou, o Palmeiras fez seu melhor jogo no Campeonato Brasileiro também. Melhor saldo de gols, 3-0 em casa, também poderia ter feito mais gols. Não deu tempo nem de comemorar. Eu estava assistindo ainda as entrevistas, né? Eu não tinha mudado de jogo. Quando eu coloquei, já estava 2-0 no Flamengo. Eu falei, como assim, gente? Nem deu tempo de mudar a transmissão. Mas falando de grandes rivalidades, é isso. Acho que quem ganha é o futebol brasileiro. O campeonato brasileiro fica mais quente. Você destacou aí que vários primeiros colocados ali, que estão na briga, estão no topo da tabela, venceram seus jogos, os 8 primeiros venceram seus jogos na 21ª rodada, então isso é bom para esquentar o campeonato. O que seria de cena sem Alan Prost, né? Real Madrid sem Barcelona, Flamengo e Palmeiras, então a gente pode ver realmente de novo os dois brigando até o final, mas o Flamengo como favorito no Campeonato Brasileiro, e é uma final possível na Libertadores. Como essas, né, que vocês constroem um resultado elástico com facilidade e rapidez, cai, né, o ritmo. E eu acho que o maior respeito que o Flamengo poderia demonstrar ao Vitória é que o Flamengo jogou os 90 minutos. Se tivesse que fazer 12 gols, iria fazer 12 gols. Se tivesse que fazer 15, ia fazer 15. Não teve firula, teve dribles bonitos, né? Teve caneta, teve o elástico do Pedro. Então, mas nada disso foi firula, foi desrespeito à Vitória. Muito pelo contrário. Então, era o Flamengo dando uma resposta ao seu torcedor, que estava lá no Maracanã para ver essa partida. Que, esse é o respeito que eu vou demonstrar ao meu adversário. Eu vou jogar até o final. Ganhou. Pelo menos ainda. E esse técnico? Para mim, faz um trabalho assim, já falei várias vezes, quase irrepreensível. Então, hoje é um dia de parabenizar todo mundo. Eu concordo com o Jean. Tem dificuldade para destacar um jogador, porque se fosse destacar 2, seria o Samuel Lino e o Pedro. Mas não dá para não falar do Arrascaeta, não dá para falar do time inteiro do Flamengo. Saúl, Jorginho, pelo amor. Acho que a gente vai demorar para ver algum time jogar nesse nível de novo, talvez até o próprio Flamengo. Hoje é aquela atuação que você para, olha, aplaude. Quem gosta de futebol adora, quem não gosta do Flamengo sofre. Tem um cara aqui nessa mesa que ele tá falando já há algum tempo. Ele lembrou hoje na redação de novo. Falou, tô avisando, quando chegar setembro, esse Flamengo, com as peças se encaixando, com o ritmo de jogo, com esses caras chegando, setembro. Mas nem chegou setembro, hein, Calçado? Tá em agosto ainda, hein? E a coisa já tá virando, hein? Mas tá no finalzinho, você também quer o dia certo. Você antecipou, rapaz. Boa noite. Ó. Cara, porque assim, tem umas coisas no futebol que elas são óbvias. O dia que o Samuel Lino estreou para hoje, e foi aqui recentemente, ele evoluiu. Evoluiu o Saúl, o Jorginho já vem há algum tempo. Então você tem um novo Flamengo, por exemplo, um meio de campo que tem. Olha esse meio de campo. Jorginho, Saúl e Arrascaeta. É de uma qualidade absurda, mas é preciso um mínimo de entendimento, né, entre eles. E isso ocorre com o tempo. Ocorre com o tempo, porque o tempo para treinamento é curto, embora o Flamengo agora, nesse momento, tenha uma semana que tem Copa do Brasil, ele não vai jogar, e na outra depois também, aí isso facilita um pouco. Aí vem data FIFA, aí um monte de gente sai, fica difícil para evoluir como equipe, o conjunto, mas nitidamente ele está em evolução, né?
E então ele tem um potencial para em setembro estar muito melhor. E quando eu falo setembro, está me referindo às datas da Libertadores. E outubro, as datas da Libertadores. Você falou, se passar pelo Inter, esse Flamengo vai chegar fortíssimo nas quartas. Era tarefa, porque se não passasse pelo Inter, ele ia evoluir, mas sem a Libertadores. Exato. E isso poderia impactar ou atrasar um pouquinho a evolução. Então ele tem um elenco maravilhoso. Por exemplo, o Samuel Lino fez 2 gols, né? Isso. Passe para 3, jogou 63 minutos. E ganhou uma nota absurda. Um cara ganha um 10 no jogo como hoje. São 63 minutos. 12 minutos, se fosse 60 minutos, ele teria participado de um gol diretamente. O Luiz Araújo entrou no segundo tempo, né? E ele jogou muito bem. O Arrascaeta jogou muito bem. Sim, é claro que o Birner está conversando com o Birner, né? Eu falei assim, qual foi o maior erro do Vitória? Eu falei, foi ter ido para o Rio de Janeiro, né? Porque o Vitória, piada, obviamente. É claro. Acontece o seguinte, o que muda tudo é o comportamento de uma equipe. Quando muita gente pode, nesse momento, estar falando, mas o Vitória está muito mal. O Vitória está caindo lá, está lá no fundo da tabela. Mas nós cansamos de ver... Num comentário que eu fiz logo de manhã, a volta do futebol brasileiro. Sinceramente, eu chego uma época que eu gosto de futebol. Então, quando eu falei aqui, vou falar de novo, que eu prefiro perder do Bayern, como o Flamengo perdeu, do que ganhar do Paris Saint-Germain, como o Botafogo ganhou, eu coloco de novo isso. Futebol brasileiro é outra coisa. Encheram de gringo ruim aqui, alguns poucos bons, a maioria ruim, e acabaram com o futebol brasileiro. Inclusive as bases aqui, elas revelam brucutus para serem vendidos para a Europa. Quando eu vejo o futebol brasileiro dando caneta, dando drible, lançamento longo, aproximação, passe curto, elástico para fazer gol, isso é o futebol brasileiro. Isso aí que é o... E outra coisa, o Vitória ontem era o Vitória por acaso. Por isso que é uma sacanagem demitir o técnico. Não tem culpa nenhuma, zero, culpa nenhuma. O Vitória ontem foi sparring, qualquer um seria sparring. Como o Inter foi sparring no jogo do meio de semana, e só não tomou demais porque o Flamengo tirou o pé, porque tinha outros jogos e tal. Outros vão tomar esse tipo de totó, a menos que o Flamengo mude a filosofia. Mas com esses jogadores que ele tem lá hoje, com esse time que ele jogou ontem, não tem pra ninguém, até logo, é um abraço. Então isso é uma volta ao futebol brasileiro. E eu, como já te falei várias vezes, o único time do Rio que eu tenho simpatia é o Flamengo. Já não dá para dizer a mesma coisa da torcida do Flamengo, né? Então, às vezes, você fica na dúvida, você fica meio assim e tal. Alguns torcedores do Flamengo, especificamente, você fala, tal, era melhor que tomasse uma porradinha para você dar umas risadas e tal. Mas reconheço que vai estar muito difícil daqui para frente dar risada. Se tudo correr normalmente, se tudo continuar assim, e eu rezo para que continue assim, porque eu quero ter a vontade de assistir um jogo de futebol, como eu faço para ver o City, agora já não estou tão animado assim, como eu faço tudo para assistir o Manchester City, porque eu gosto de futebol. Eu quero ver um time brasileiro que me faça ver futebol, coisa que hoje eu só assisto se eu estiver trabalhando. Se eu não estiver trabalhando, eu não tenho a menor vontade de ver o time dos jogos de futebol do Brasil. Mas eu vou querer no domingo, nem que seja depois de replay, eu quero ver o jogo do Flamengo contra o Grêmio. Então, isso é o futebol que eu gosto. Eu gosto de futebol por causa disso. Eu virei corrente esportiva por causa disso. Não por causa dessa porcaria que a gente tá vendo aí. Time defensivo, bicão, time que só joga em contra-ataque. Isso aí pra mim é lixo. Eu nunca respeitei o Simeone. Quer dizer, respeito como profissional, não. Mas nunca coloquei no nível dos técnicos melhores, porque ele é um cara Mourinho. Esses são os caras que jogam para destruir, não para construir. Futebol é construção. Se o jogo ontem fosse 8-7, seria maravilhoso. Não teve nem chance, porque é a diferença dos times e tal. Então o Flamengo vai tomar muitos gols, sim. Tomou pouco, né? Só tomou 9 até agora. Mas vai tomar, vai ter jogo que ele vai tomar, não tem problema nenhum. O grande Santos, não quero comparar uma coisa com outra, até porque aquele tinha o Pelé, mas o grande Santos ele perdia de 6-3, perdia de 5-2. E, às vezes, tomava umas goleadas. Já tomou 5-1 do Guarani uma vez, meteu 7 no segundo turno. Esse é o futebol brasileiro. Quero ver futebol brasileiro. Caneta, drible curto, aproximação, lançamento longo, jogar elástico. Esse é o futebol brasileiro. Então, foi uma delícia ver o jogo ontem. Uma delícia. O Carille é meu amigo. Eu lamento a saída dele e acho uma covardia, uma sacanagem. Era o Vitória, fosse o Bahia, não sei. Talvez não fosse 8, talvez fosse um pouco menos, porque a condição dos atletas é diferente. Mas 80% dos times do brasileiro, se tivessem lá ontem, teriam tomado o totó do mesmo jeito. Então, acho uma
O Flamengo conseguiu atingir de nível de elenco, de orçamento, de nível de elenco, mas aos clubes do Brasil não existe, eu não sou o coach flamenguista para dizer, olha, se todo mundo fizer acordar às 4h40 da manhã e trabalhar duro assim como o Flamengo está trabalhando, todo mundo vai chegar onde o Flamengo chegou, vamos lá, todo mundo gritando e tal. Não, calma. Muita calma nessa hora. O Flamengo está onde está. Foi uma sucessão obviamente, de trabalhos bem elaborados. Você pinça coisas erradas, obviamente, mas tudo isso começou lá atrás. Todo mundo sabe, com Bandeira, que fez entre aspas, o serviço sujo. Aí depois a coisa veio. Só que nós estamos falando de uma super marca, que é o Flamengo. E eu falo isso do Corinthians aqui, quando o Corinthians se organizar, quando o São Paulo se organizar, aí vira potência, né? O Corinthians já é um fenômeno midiático. Já é um fenômeno. Quando eu falo que eu acho até mais fenômeno por causa da torcida orgânica do Corinthians, né? Para mim é o maior do continente nessa questão da torcida orgânica. Mas aí, enquanto tá essa bagunça, nós de cá vamos aplaudir, porque é menos um para fazer isso que o Flamengo está fazendo com os adversários. Menos com o Galo, né? Mas fez, por exemplo, com o Vitória. Que, aliás, assistiu, né? Vitória ficou assistindo. Band de panda em campo, assistindo o Flamengo dar show, com medinho de marcar, com medinho de chegar, com medinho de fechar espaço, e aí o resultado foi isso aí. Algo sui generis, né? 8 é sui generis e passa muito, óbvio, pela qualidade do Flamengo, mas muito pela pandice do Vitória também. Só que é o seguinte, o Flamengo chegou onde chegou e a tendência é de crescer ainda mais. Porque quando entra nessa descida sem freio, como o Flamengo tá, descida que eu tô falando, na ladeira sem freio, ele vai atropelando tudo que vem pela frente mesmo. Só o Atlético não conseguiu na Copa do Brasil. Mas em condições normais, é o time que vai sempre lutar, sempre será favorito a tudo que disputar. A disparidade é muito grande, número de torcedores, orçamento, qualidade de elenco. Então o Flamengo sempre será muito favorito a tudo que for disputar. E não é a receita para todos os clubes. Os nossos aqui saíram na frente por questão de necessidade de se transformar em SAF. Não é o único caminho, mas para nós aqui funcionou. Para poder ficar no presente, mas já projetar o futuro. Se os clubes brasileiros, como um todo, eles não se organizarem, vai acabar a graça do futebol brasileiro. Tô falando sério. Acabar a graça. O que é acabar a graça? Todo ano, o Flamengo, não sei se vai ganhar tudo, que ganhar tudo é difícil também, calendário apertado, para lá, para cá. Mas se você for analisar, gente, hoje quem pode fazer frente? Nos pontos corridos. É difícil até o Palmeiras, que é bem organizado, tem um bom time, barra elenco, bom treinador. O próprio Cruzeiro que está tentando aí sair, mas oscila demais. O Flamengo não vai perder pontos para Sport, para Vitória, para Ceará, sobretudo quando prioriza esse campeonato. O Everton fala muito sobre a Copa do Brasil. Pessoal, o planejamento da diretoria foi focar na Libertadores e no Brasileiro e a Copa do Brasil. Se der com os reservas, beleza. Não deu. Tanto que no jogo de ida contra o Galo era o time reservaço. Mas foi nos pênaltis, venderam caro. É verdade. Só que o time reserva do Flamengo, ontem eu fiz esse exercício, faça você aí na sua casa, telespectador, internauta, presta atenção. O time reserva do Flamengo, do 1 ao 11, supera 15 times da Série A do Campeonato Brasileiro. Em suma, se os times brasileiros não se organizarem da forma como o Flamengo, e foi um processo um tanto quanto demorado, de 10, 15 anos, o que era o Flamengo há 15 anos? Olha o que o Flamengo se transformou. Se vocês não se mexerem agora, vocês já ficaram para trás, vão ficar ainda mais e vai acabar a graça do futebol brasileiro. Perdeu ponto pro Ceará, rapaz. Perdeu o Flamengo, outro, você acha que não vai perder ponto? Pelo amor de Deus, mas não tem como, perdeu pro velho. Santos. Peraí, foi na volta não é assim não. Perdeu pro É mais Cruzeiro difícil também. do Flamengo. Não vai perder ponto o quê? Mas já voltou. Que isso? Outra, entendeu? Não vai, acabou a graça do futebol brasileiro. Pelo amor de Deus, o Flamengo tem 3 times. É isso. E o terceiro time, eu concordo com a Capela. O terceiro time ganha de 10 dos brasileiros aí. Os 10 clubes brasileiros, sobrando no Brasileirão. É muito forte. O trabalho que eles estão fazendo é perfeito, é muito bom e a gente tem que tirar o chapéu e reconhecer. A grandeza não é por causa dos 8-0, não. Entendeu? Que o Vitória não marcou meio de campo, deixou livre. O Arrascaeta faz o que... O Arrascaeta fez o que Felipe Coutinho fez com o Santos. Não consigo ver. É porque deixou livre. Assalador. Impiedoso. Não teve perdão, cara. Não teve, assim, um momento que o Flamengo pensou, escuta, vamos tirar o pé um pouquinho?
Não teve, cara. E o começo de jogo, com 3 minutos já tava 2-0. E aquele começo de segundo tempo, uma maluquice, cara. Evidente que a gente pegou aqui, nessa fotografia do jogo de ontem, times dos extremos, né? A gente pegou um time que luta pelo título, é um dos grandes favoritos, contra um time que vai lutar para não cair. Que já tinha mudado de treinador na temporada e tal, mas mesmo assim chama muita atenção. E acho que as duas pontas têm que ser analisadas com calma. Porque vai se desenhando um Flamengo muito especial. E eu não quero aqui começar a falar de 2019. Não é isso. Não é isso. Mas o que a gente está vendo ser construído ali no Flamengo, com o Felipe Luiz, é um negócio muito sério. E não estou nem falando só do campo. Estou falando de todo o entorno. De tudo que o Flamengo vem arrecadando, de como parou lá atrás para poder se reorganizar. Parabéns, Eduardo Bandeira de Melo, que deveria ter uma estátua lá na Gávea. E aí um trabalho muito bacana, cara, que começa com um ídolo do clube, um cara que até outro dia estava em campo, um cara diferenciado, que para poder começar o seu trabalho como treinador no time principal, passou pela base, se preparou, tinha um amparo para poder começar sua trajetória. E tem opções que são fantásticas, né? Se a gente parar, e não vamos parar agora só por questão de tempo, mas se a gente parar para ver os jogadores do Flamengo que não são titulares, é um negócio assustador.